Oi, não. Bem-vindos, comunidade, a mais um episódio de Loucos por Churrasco. Meu nome é o Laucha e hoje temos um episódio ao ar livre. Já fizemos neste canal, junto com os gaúchos, uma versão de vaca com couro e eu já me arrisquei a fazer porco com pelo. Hoje vamos unir esses dois conceitos para fazer porco com couro, ou seja, porco com couro, como chamem, como quiserem chamar. Vamos ver como fica na primeira vez que faço isso. E de quebra, vamos preparar umas deliciosas empanadas com sobra de linguiça e umas batatas fritas do jeito que tem que ser. Então, vamos começar esse episódio. Contudo, aproveitando, já peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like no vídeo e ativarem o sininho. Bom, amigos, aqui temos nosso corte do dia. Basicamente é toda a parte central do porco. De um lado temos toda a pele, que é o que vamos usar como base para cozinhar. Isso vai ficar embaixo, vamos virar e mostrar para vocês de que é composto esse lado do corte. Basicamente, de um lado temos todo o que seria o contrafilé, começando pelo bife ancho e indo até o bife angosto, do outro lado do bife angosto. Vamos ter a parte do lombo, o filé mignon suíno e coladinho ali o que é a entranha. Por último, vamos encontrar tudo o que é a maminha, ou a manta, como chamamos aqui na Argentina. E a parte da costela seria o peito com manta, uma parte da fralda aqui ao lado e não muito mais. Tudo isso junto, vamos cozinhar colocando bastante sal só do lado da carne. Colocamos bastante sal para que penetre bem e, além disso, vamos preparar uma salmoura depois para hidratar. Vou ao fogo e explico por que cozinhamos assim. Basicamente, o que vamos buscar é um cozimento bem lento, com fogo indireto por baixo e com toda a parte do couro também por baixo. Ao contrário do porco com pelo, que fazemos ao contrário buscando que toda a gordura do couro derreta e vá umedecendo o nosso porquinho, vamos cozinhar agora como se cozinha uma vaca com couro. Ou seja, vamos usar todo o couro para que toda a umidade que for sendo perdida fique retida ali. Alguns cortes, como o matambre, ficam por baixo. Eles vão ficar quase confitados pela gordura, mas terão uma suculência bem diferente do porco com pelo. O que vamos fazer também é colocar uma chapa por cima com um pouco de calor para que retenha a temperatura. Cozinhe com um calor envolvente e, ao longo do cozimento, vá dourando a carne. Diferente de uma tampa, isso não faz a carne dourar. O calor de cima deve ser bem controlado. No começo mais um pouquinho menos e no final, se perceberem que não dourou muito, vão aumentando a temperatura, com mais gordura principalmente, porque isso vai penetrar muito mais do que talvez o próprio fogo. Além disso, preparamos uma salmoura básica. Alho, louro, alecrim, sal grosso, colocamos água fria, deixamos ferver, deixamos por uns 5 ou 10 minutos e depois disso vamos hidratar nosso porco por todos os lados para que fique muito mais úmido e saboroso. E que o sal consiga penetrar em todos os lados. Quanto tempo vamos deixar assim, sem virar, sem mexer, porque está quente dos dois lados? Aproximadamente eu diria umas 4 horinhas. Não é tão grosso, é um porco até que bem pequenininho. Diferente do porco com pelo, que temos que cozinhar as patas, que é o que mais demora. Isso não vai demorar tanto, então entre 4 ou 5 horinhas no máximo vai ficar lindo, sempre mantendo a temperatura. Enquanto esperamos, vamos preparar umas empanadinhas de linguiça. Eu tenho aqui umas linguiças Paladini que vou cortar cruas. Por quê? Porque obviamente eu não tinha sobras de linguiça. Isso é para quando sobra linguiça, fazer umas empanadas de linguiça, que são gloriosas. Nós vamos começar com a linguiça crua, mas vocês podem usar as sobras ou também a crua, que fica incrível. Para mim, a empanada de linguiça é fascinante. Vamos começar abrindo nossas lindas linguiças Paladini. Vamos retirar a tripa com muito cuidado e agora vamos amassar eles, ou vocês podem amassar durante o cozimento como preferirem. Eu vou usar 6 linguiças. Se vocês já estiverem usando linguiças cozidas, tudo o que precisam fazer é picá-las. Piquem bem pequenininho, igual quando cortam carne na ponta da faca, sabe? Em pedacinhos que depois caibam na boca. A diferença vai estar principalmente no sabor. Se usarmos linguiças que passaram pela churrasqueira, vai ter um sabor muito mais defumado. Neste aqui temos basicamente o sabor da mistura de linguiça e nada de fumaça. Então, vejam como preferem, as duas ficam muito boas. Terminamos isso e vamos para a panela.
Gordurinha já derretida e bem quente, vamos adicionar pimentão, alho e cebola. Vejam as proporções: 5 ou 6 cebolas, um pimentão e só um dente de alho. Vamos colocar tudo junto. A panela está quente, mas ao colocar isso frio vai baixar um pouco a temperatura. E a ideia é cozinhar com um pouquinho de sal por 10 minutinhos. Que não doure, só deixe cozinhando mesmo. Bom, amigos, reparem como foi perdendo a cor, foi ficando transparente. Agora vamos adicionar um pouquinho de páprica, um pouquinho de pimenta e a linguiça. E a ideia agora é cozinhar tampado em fogo baixo para não perder nenhuma umidade, a cebola continuar soltando seu suco, a carne soltar seu suco e a gente ter uma empanada suculenta. Se fizermos destampado, é bom adicionar caldo para não perder muito líquido. Se preferirem empanada mais seca, tudo bem, mas a ideia é que fique suculenta. Então é importante deixar tampado por uns 30 minutos aproximadamente até que a linguiça esteja cozido. O bom é que, como a carne da linguiça está picada, não precisa amassar nem dar um cozimento mais longo. Como vamos finalizar isso? Quando pronto, colocamos orégano e deixamos esfriar. Amigos, enquanto esperamos o recheio esfriar, vamos começar a fazer o primeiro cozimento das batatas. Mas antes, vamos preparar o molho perfeito para mim, à base de ketchup e bem simples, bem simples. Primeiro vamos com o ketchup, aí. Para mim, batata é com ketchup. E vocês, o que preferem? Comentem. Tem quem goste de batata com maionese, mas acho estranho. Por último, algum tipo de barbecue. Mas o ketchup é o que manda. E hoje estamos fazendo um ketchup de curry picante. Então temos a base, para mim, curry e ketchup andam juntos. Temos a base de ketchup, vamos adicionar um pouco de curry. E para dar o toque picante, temos aqui um pouquinho de peperoncino. Vamos moer para não ficar com muitos pedaços, para ninguém morder uma sementinha inteira e ficar muito picante. Então moemos um pouco. Vamos colocar mais um pouco de ketchup e misturamos. Importante, fundamental provar. Agora precisa de algum ajuste. Deve ficar com uma cor de tijolo, sabe? Cor de tijolo. Vamos provar para ver. Que delícia, cara. Eu adoro essa combinação, acho fantástica. Vou colocar só mais um pouquinho de pimenta para ficar um pouco mais forte. A proporção de ketchup e curry está boa. E aqui vamos direto para a geladeira. Lembrem que com o tempo a pimenta vai ficar um pouco mais forte. O mesmo acontece com o sabor do curry. Vai se misturar bem com o ketchup. E vamos ter um molho ideal para as batatas, que vamos fazer na gordura. Bom, amigos, primeiro, corte as batatas considerando o tipo de cozimento e a espessura. Neste caso, faremos dupla cocção. Podemos cortá-las um pouco mais grossas, porque não precisamos que cozinhem todas de uma vez. Assim, ao ter um cozimento em temperatura mais baixa. Primeiro cozinhamos bem, depois, na segunda cocção, buscamos dourar. Se fosse tudo de uma vez, seria preciso cortar a batata menor para cozinhar e dourar ao mesmo tempo. Então, reparem que o tamanho dessas batatinhas é relativamente grosso. Eu gosto assim. Por quê? Porque vamos ter uma textura mais cremosa por dentro e por fora crocante. Essa é a ideia. Sempre vamos dar uma lavadinha para tirar um pouco do amido, para que fiquem mais crocantes. Reparem que a água aqui, se eu mexer, fica turva. Ou seja, é só uma lavadinha, 2 no máximo, e pronto. Depois é só tirar da água. Vocês vão fazer a primeira cocção na gordura. Também pode cozinhar na água, mas prefiro na gordura. A gordura tem que estar em aproximadamente 150, no máximo 160 graus. Não é para confitar, é para cozinhar, mas sem pegar quase nenhuma cor. Uma vez que estão prontas, a gente retira e leva direto para o frio para que não percam a estrutura. O que acontece quando você cozinha as batatas? Às vezes pode acabar passando um pouco do ponto de cozimento e isso vai fazer com que elas se desmanchem. Alguma talvez se desmanche, algumas das menores, mas o ideal é que elas mantenham toda a forma e levá-las bem ao frio. Quanto tempo? Uns 30 a 40 minutos. Depois vamos dar a última cocção. Aí sim, em uma gordura muito mais quente, entre 190 e 200 graus, para que dourem bem e o interior fique quente. Por isso também cozinhamos desde frio, para que doure. E não cozinhe mais, porque já estão cozidas. Então se a gente for para uma batata que já está morna, vai acabar cozinhando mais. E talvez ela desmanche. É importante esse passo de resfriar. Bom, vocês já viram todo o processo. Agora só falta montar essas deliciosas empanadas.
Bom, amigos, olhem como ficou esse recheio lindo. Reparem que temos um pouquinho de gordura ali que se solidificou enquanto mexíamos. Temos todos os legumes e temos as massas de empanada, bem portenhas, bem grandes, diferente do que estão acostumados lá no norte. Mas podemos fazer uma empanada um pouco mais potente, à qual vamos adicionar um cubinho de queijo. Por quê? Porque podemos. Então vamos lá. Cubinho de mussarela e um pouco de água. Fechamos a empanada e desta vez vamos assá-la no forno de barro. Porque já temos com o cozimento daquele bicho bastante gordura. Batatas fritas são feitas com bastante gordura, então não podemos fritar isso, senão vamos passar mal de tanta gordura. Então vamos ao forno de barro e começamos a experimentar. Primeiro isso, está dourando por cima já. Eu diria que em 30, 40 minutos quase, talvez um pouco mais. Bom, amigos, suculência, queijo derretido, essas empanadas têm de tudo. Olha isso, pai. E lembrem-se que a ideia é fazer com a sobra de linguiça, mas se fizerem com essa linguiça fresca assim. Um aroma, vale. Vamos ver como está. Eu sou doido e como elas assim, bem quentes, mas bom, o certo seria deixar esfriar. Um frango. Tá bom, vamos levar para o pessoal provar. Bom, amigos, isso já está pronto. Vamos deixar descansar um pouco mais. Vou mostrar a pele para vocês agora só um pouquinho. Ficou bem legal, olha só. Só o finalzinho, que passou um pouquinho do ponto. Vejam ali embaixo, o resto está bem crocante e bonito. Então é isso, vamos deixar descansar aqui antes de cortar, para que os sucos não se espalhem. Toda essa suculência que ficou entre a pele e a carne, se cortarmos agora, vamos perder. Então vamos deixar isso ali de lado. Aqui embaixo, abaixamos um pouco a temperatura e depois experimentamos. E não. As batatas estão incríveis. Gente, comam batatas fritas porque estão sensacionais. Obrigado. Ketchup com curry, um toque picante. Ai. What? Vamos cortar isso para ver como está. Coisinhas que eu mudaria. Acho que o filé mignon precisa ser retirado. Esse aqui passou bastante do ponto. Eu retiraria, não deixaria. O que é o bife me parece que está, no geral, bom. Quero ver o bife de chorizo, mas toda essa parte... Veja como está esse matambre. Isso aqui está crocante, mas parece difícil de cortar. Está muito parecido. Olha a suculência que tinha aí embaixo. Olha, vem cá. Veja como ficou suculento aí embaixo. Está muito parecido com o matambre que se desfia quando se faz uma vaca com couro. Vou separar do couro. Olha isso. Nossa! Não, desmancha. Desmancha. Isso aqui é puro sabor. Isso é puro sabor. As costelas parecem ótimas. Agora vou ver o bife, que é o que mais me interessa. Espera. Geralmente... Quando se faz vaca com couro, o que menos me agrada sempre é toda a parte do bife. Por quê? Porque nada pode acabar secando e toda a parte do centro, toda a parte da costela fica impecável. Mas esses cortes às vezes passam um pouco do ponto. Eu, sinceramente, gosto deles suculentos. Vamos ver como ficou. A parte do bife ancho eu vejo no geral bem. Essa parte, obviamente que está grudada em tudo isso aqui, olha, em toda essa parte do couro. Repara que isso aqui sempre vai estar bem suculento, bem suculento, bem suculento. Mas se a gente olhar o bife em si, olha, vamos abrir aqui. Tá vendo? O bife ancho, tá bem suculento, olha só. Tá bem suculento mesmo. Mas quando vou pro angosto, costumo ir mais pro angosto. E aí começa a ficar um pouco mais seco. E se eu olho aqui, tá um pouquinho seco, um pedacinho do bife. E tá vendo? Essa parte do bife angosto, sim, tá um pouquinho mais seca. O que eu recomendo pra vocês, talvez, é que tirem ele do couro assim. Olha como sai do couro, pai. Olha todo o matambre. Isso aqui é uma bomba. Isso aqui é uma bomba. Tirem ele do courinho e cortem o angosto e comecem a misturar ali. Entendeu? Repara que o angosto está bem sequinho. Então vamos reidratar ele com toda a mistura que ficou no fundo da gordura de todo o cozimento. Então vamos reidratando ele aí, misturando com o resto dos cortes. Tukiti. Para ficar um pouco mais úmido.
Se quiser, misture com os pedacinhos que sobraram do matambre. Viu? Não sobrou gordura, derreteu tudo. Então aqui você faz uma mistura maravilhosa. O que é o bife ancho, você serve na mesa. E o que é... cara, agora sim, hein? Sabe como eu usaria ketchup de curry aqui? E tudo isso aqui... Ui, isso desmancha, pai. Tudo o resto se desmancha. É uma festa de sabores. Olha isso, nem sei por onde começar. Ficou um pedaço do bife angosto, vamos colocar ali. Essa parte está um pouco mais seca. Mas tudo que é a costela... Olha, cara, desmancha tudo, pai. Absurdo, vou ajeitar tudo pra gente comer com o pessoal. Isso aqui está impecável. Não quero que esfrie mais, eu vou me despedindo. Mas reparem que perdeu muito pouco suco, cara. Com todo o suco que tinha, hein? Retém muito. Inscrevam-se no canal, deixem um like no vídeo. Façam essa receita se conseguirem esse tipo de porco. Com duas opções, como eu disse, tirando o filé mignon. Se quiserem manter o bife, ótimo, mas precisa terminar desfiado. Toda a parte do bife angosto. Inscrevam-se no canal. A entranha a gente perdeu, pai. Realmente morreu e ficou como o lombo. Olha, agora eu te mostro. Viu? Olha, mesmo assim, tá ruim, mas nem tanto, hein? Tá bem parecido com o que é o bife angosto. O filé mignon, que eu acho. E tem umas partes crocantes em cima. Ficou bem crocante em cima. Bom, pra falar a verdade, eu gostei muito do resultado. Dá até vontade de testar de novo. Olha como fica tudo aí. Vamos servir. Temos aqui, caso estejam com fome, pai. Vamos lá.